Quando a gente tem muitas responsabilidades ou muita coisa para fazer, a nossa rotina nos coloca numa bolha, tá ligado? Ela coloca a gente numa bolha e que a gente não consegue ver nada. Na realidade, quando a gente entra nessa bolha, nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus. E eu acho que a gente só consegue e vai enxergar a grandeza de Deus quando essas responsabilidades são abaladas. Então, por exemplo, alguém que estuda, está precisando de ajuda para passar numa prova, às vezes a pessoa vai olhar para Deus de novo, às vezes a pessoa vai querer Deus de novo, mas ela vai para Deus simplesmente pelo que Deus pode ajudar, né? Porque eu vou orar para Deus para que eu passe na prova, eu vou orar para Deus para o meu filho ficar bem, eu vou orar para Deus para minha mãe ficar bem. Então é sempre um jogo de barganha e as nossas responsabilidades nos colocam em uma bolha onde a gente não consegue enxergar a grandeza de Deus, tá ligado? E tudo que Deus fez é uma grandíssima arte. Eu terminei de ler esse livro, que eu falei no vídeo passado, Template Social do Antigo Testamento, e é absurdo para mim. Todo mundo tem que ler esse livro, onde ele mostra uma teologia prática sobre você sendo cristão atingindo todas as esferas no mundo, não todas também, né? Mas você indo em uma direção onde Deus te chama e entregando e mostrando que existe propósito em trabalhos que você às vezes nem imaginava, né? Por exemplo, aqui tem o governo, família, igreja, ciência, tem a economia e negócios, educação, comunicação e mídia, artes e entretenimento, tá ligado? E aqui na artes e entretenimento tá escrito que ela foi feita e direcionada quando você está na direção de Deus para proporcionar descanso e renovação da alma através de beleza e alegria. Então, tipo, quando eu li isso, eu pensei em algo muito prático de quando você tá na praia, mano, quando você tá no parque, quando você tá vendo um rio, quando você tá sentindo a natureza, que as pessoas hoje, elas brisam muito, sabe? A pessoa, a natureza. Só que tudo isso foi criação de Deus, mano. E de uma forma muito engraçada, a beleza da criação de Deus nos traz alegria e descanso ao mesmo tempo. Faz a gente se sentir bem, mano. E as artes e entretenimento servem para isso, mano. Na realidade, todas as áreas. Por exemplo, eu trabalho com marketing. Marketing também está um pouco atrelado a artes e entretenimento, mas está mais na questão de comunicação e mídia, que está escrito aqui na questão de comunicação e mídia, para a gente levar a verdade, a palavra viva. É escrito: trazer informações verdadeiras e relevantes à sociedade como um todo, para que os cidadãos possam tomar suas decisões. Então, na realidade, a gente está levando a verdade bíblica, a verdade da Bíblia, para você conhecer um pouco mais de Deus, para você saber o que está escrito na Bíblia, porque acho que hoje em dia muitas pessoas elas não entendem o que está na Bíblia, ou se afastam de Deus, se afastam do que está escrito por não entender o que está escrito ali, o que faz sentido, o que não faz, qual que é o todo, por que tudo isso acontece, né? As pessoas elas não leem isso aqui. Derrubando o negócio. Elas não leem a Bíblia, né? Comecei a estudar o livro de Atos, eu terminei o livro de Timóteo, absurdo, muito bom ler o livro de Timóteo. Eu adicionei mais uma coisinha no meu devocional, que é eu leio, faço a leitura, leio algumas vezes e vou anotando tudo que eu tenho de dúvida. Todas as dúvidas que eu tenho, eu vou lá e eu vou riscando até eu chegar num denominador final, tá ligado? E tipo, quando eu gravo esses vídeos não tem roteiro nenhum, tá? Eu só vou falando, né? Tanto que esse vídeo aqui, ele é pra meio que mostrar a minha rotina. Não sei. Não minha rotina não, na realidade. Pra mostrar a minha realidade, porque desde aquele último vídeo pra cá aconteceu muita coisa. Chegou um telegrama na minha casa, que eu fui convocado para ser júri popular. Eu
Teve Dia dos Pais, comprei presente do meu pai, trabalhei muito, demais. Desenvolvi o meu negócio. Trabalhar muito, comprar produto com meu pai. Essa aqui, ó. Quer me... Fiz presente do meu pai. Aí... Veio pra mim também. Escolhi. Tem como falar que é muito barulho aqui. Que na realidade é muito complexo. Eu construí um negócio porque eu tenho uma mania muito feia de começar uma coisa e não é nem que parar de fazer. Às vezes eu penso em tantas coisas ao mesmo tempo que às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, ou juntar tudo no mesmo lugar, sabe? Às vezes até esse vlog, às vezes juntar um monte de coisa no mesmo lugar e fazer um monte de coisa. E na realidade não é muito bem isso que tipo... que é a parada. Eu só tô contando uma história. É a narrativa que está sendo contada. Mas aconteceu muita coisa. Eu participei de um evento. Do Bitrix, que foi lá na Faria Lima. Eu sou head de marketing da Conecta Multioperadora. Nós somos uma multioperadora que vendemos sistemas como o Omnichannel, rotas de telefonia em geral. Então lá começou o tipo de atendimento ao cliente. Foi interessante. Conheci pessoas interessantes, conheci pessoas inteligentes e principalmente pessoas extremamente curiosas, né? Que eu sou muito curioso, assim, de uma forma assim, inacreditável. Eu sou muito curioso. Isso é bom e às vezes ruim, porque às vezes pode cair numa fofoquinha.
entendeu? Fofoquinha não, fofoca. Fofoca é pecado. Não posso cair no negócio de, né, do diabão, né, do mano ruim. Ele pega coisas que são erradas e coloca um nomezinho bonitinho, tá ligado? Mas é você tá bem, mano. Em 6 minutos e 48, 49. Agora é 6 horas da manhã. E tô indo trabalhar. Seis horas da manhã. Tô indo trabalhar. Giovanni Gronchi. Embarque irregular direito do trem. Exit train from doors on right. Eu sempre anoto tudo que eu faço. E acho que hoje em específico, deixa eu pegar você. Hoje em específico, eu tenho que fazer algumas coisas, né? Tô mudando algumas coisas no meu negócio pra vocês ficar com reflexo. No meu negócio, nas minhas coisas. Vai Corinthians. As minhas coisas. E eu tava estudando também hoje. Tava dando uma olhada nas coisas e tem momentos que você às vezes se perde, tá ligado? Com tanta coisa que tem que fazer. Mas acho que o mais interessante, na realidade, é que tudo isso que a gente acaba fazendo não pode ser a nossa motivação, tá ligado? Eu tô lendo um livro que assim, acabou comigo. Calma aí. Esse. Tá ao contrário, mas tá escrito chega de regras. Esse livro acabou comigo, tá ligado? Calma aí, eu vou ter que fechar a janela lá atrás, senão vocês não vão conseguir. Vai ficar com esse reflexo na cara. Calma aí. Agora é 9 horas. E eu preciso mostrar um negócio pra você. Que eu fiz da vela. Calma aí. Artlist.io. Fica bem posicionadinho. Eu, durante muito tempo, quando eu criava as coisas, eu acabava cometendo um erro que era muito complicado pra mim. Que eu tenho a mania de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tenho a mania de fazer muita coisa, correr atrás de muita coisa ao mesmo tempo. E eu acabava não criando o que eu tinha que criar. Principalmente quando o assunto é criação de conteúdo. E gravação. Tá vendo isso aqui? Só que aqui é isso que eu vou mostrar pra você. O que seria isso daqui? Vamos lá. Quando eu criava conteúdo que eu tava tentando falar, eu sempre acabava me perdendo em fazer A, B, C, D, E. Fazia muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acabava não fazendo nada. E aí eu construí a Velo, o meu negócio, o meu empreendimento, a parte do meu trabalho, CLT, como head de marketing, que ele surgiu em cima desse fluxograma e eu fiz um pequeno ajuste nele. Que é o quê? Os meus 6 anos trabalhando com marketing digital, junto com a minha formação e também a minha experiência, eu pensei em um modelo de negócio que ficou muito famoso um tempo atrás, acho que tem muitas pessoas que estão conhecendo ainda, mas veio para o Brasil, que se chama One Person Business, que nada mais é do que um modelo de uma pessoa só que principalmente tem uma forma diferenciada de falar desse modelo, que é o Jonas Castro. O Jonas Castro é um youtuber, ele cria muito conteúdo no Substack e no LinkedIn, e é muito bom.
E aí, eu pensei em criar um One Person Business focado em prestar serviço, principalmente um serviço que eu tenho conhecimento. Eu já fiz isso durante muito tempo, né? Como social media e também como copywriter. Só que aí eu construí em cima de outra coisa que está vindo hoje, que tudo isso que você quiser pesquisar é muito interessante, que você pode usar isso para sua vida, que se chama a Creator Economy, que nada mais é do que a economia de criadores. Isso é bem óbvio. A gente consegue ver influenciadores hoje e que o petróleo de hoje é a atenção. Quem tem atenção tem dinheiro. Só que o ponto aqui é que está sendo construído de uma forma diferente, porque se você parar para pensar, donos de empresa estão ficando famosos. Por exemplo, o dono da CIMED está muito famoso agora. Se você pensa numa marca, você pensa em um representante dela. Então, por exemplo, o Facebook tem o Mark Zuckerberg, a Tesla tem o Elon Musk, Boca Rosa tem a Bianca Andrade, e por aí vai. Então, isso daí não é simplesmente uma tendência, não, isso é uma economia que está se criando, que vai crescer muito, 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 muito. Então, se você tem primeiro uma experiência na sua área, é interessante você construir um negócio de uma pessoa só, aonde dependa só de você, ou às vezes você e mais uma pessoa, às vezes essa uma pessoa vai cuidar das coisas burocráticas e chatas e você vai cuidar do serviço mesmo que você sabe fazer. E entrar nessa Creator Economy. E como que eu pensei em entrar nisso? Através de conteúdo evergreen. E também eu descobri isso através do Jonas Castro e também pesquisei lá no YouTube da gringa, jogando, para descobrir como funciona isso. E nada mais é do que conteúdo profundo, conteúdo a longo prazo. Você está construindo um conteúdo onde as pessoas possam absorver conteúdo de verdade. Elas estão consumindo valor, elas não estão simplesmente rolando feed, não estão simplesmente assistindo coisas aleatórias ou coisas que elas estão perdendo o tempo delas. Então, eu foco nesse tipo de conteúdo evergreen, igual esse vlog que eu estou fazendo agora. É um conteúdo longo, é um vídeo grande, exatamente para que vocês possam consumir algo que tenha valor de verdade. Tudo que eu estou falando aqui é extremamente comprovado, né? Daqui da Creator Economy, eu vou primeiro para a Value, que eu já falei, que a Value é o meu One Person Business, aonde, o que eu estava fazendo? Eu estava focando 100% só no LinkedIn. Só que agora eu vou fazer um ajuste. Eu tinha uma newsletter focada nas minhas coisas, mas agora eu vou ter uma newsletter focada para a Value, em cima do meu produto que se chama Educate, né? Value Automate, eu tenho o produto que se chama Educate. É um curso educacional por e-mail que vai chegar para essas pessoas, né? Porque eu vou vender para empresas. Então eu vou construir esse conteúdo no Substack e no LinkedIn. Eu não vou fazer publicações dentro do Substack, porque o Substack é uma plataforma muito interessante também, se você está começando a criar conteúdo, se você quer construir uma audiência, se você gosta de escrever, lá é um lugar muito bom, né? Se você gosta de poesia, essas coisas, lá é um lugar muito interessante. Aí vem daqui que a minha estratégia vai ser em cima de construir conteúdos como se fosse uma biblioteca FAQ. O que é FAQ? São perguntas frequentes. Quando você está vendendo uma coisa, normalmente a pessoa tem uma pergunta frequente sobre aquele produto. Então eu vou construir conteúdos onde eu não vou focar em visualização, em impressão, por exemplo, do LinkedIn, em pessoas comentando, curtindo, eu não vou focar nisso. Eu simplesmente vou criar conteúdos aonde eu precise responder às possíveis dúvidas e objeções que os meus clientes vão ter. Então eu vou criar esse conteúdo e vou jogar no meu LinkedIn, vou criar esse conteúdo e vou construir uma newsletter onde responda tudo isso. Por quê? Porque eu vou ter uma biblioteca FAQ em piloto automático. Então, se por algum acaso eu prospectar alguém, essa pessoa ficar interessada em entrar no meu perfil, ela se interessar pelo produto, ela pode ter quebras de objeções simplesmente lendo o meu conteúdo. E o meu foco não vai ser visualização, não vai ser ficar famoso, não vai ser nada disso. Daqui, eu quero subir aqui e passar para a minha marca pessoal. A minha marca pessoal é dentro dessa Creator Economy, porque eu quero juntar o meu rosto com a Value.automate. Eu sempre tive o sonho de ter várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho
eu tenho uma vontade muito grande de ter uma marca de roupa, mas eu vejo que esse não é o momento de ter uma marca de roupa, porque senão eu estaria jogando fora uma ideia que é muito interessante e que eu vou focar durante um bom tempo até dar certo, juntar um dinheiro e construir essa marca de roupa, né? Porém, eu tô construindo essa marca pessoal no YouTube, também focado em conteúdo grande, igual tá sendo aqui. Essa marca pessoal nada mais é do que eu tô mostrando a minha vida, a minha realidade, quem eu sou, eu não tenho por que ficar fingindo quem eu sou, quem eu não sou, eu sou isso aqui mesmo e é isso. E o estilo de conteúdo que eu faço é um doc vlog, onde eu uso esse storytelling, nada mais é do que a arte de contar histórias. Então eu faço um documentário através de um vlog sobre a minha vida, para que você veja e você às vezes possa acabar se identificando ou também conhecendo um pouco mais da minha rotina, conhecendo, se você não mora aqui em São Paulo, você conhecendo São Paulo. Porque como eu trabalho muito longe, eu acabo, e também às vezes eu participo de alguns eventos, eu acabo simplesmente conhecendo muito lugar que é muito famoso para as pessoas de fora daqui de São Paulo. E aí, com todo esse ponto, ele vai para esse ponto final aqui, que são contratos fechados. Porém, antes disso, eu faço uma prospecção ativa nichada. Essa prospecção ativa nichada nada mais é do que existe um problema para um público-alvo específico e eu vou entregar uma solução específica. Esses 3 combos é sempre a mesma coisa, no mesmo preço. Então, o meu foco é simplesmente vender sempre. E construir essa prospecção ativa nichada. Então, nada mais é do que eu estou construindo uma marca pessoal para que o meu rosto seja vinculado a esse negócio. E, principalmente, eu crio um piloto automático, FAQ, para empresas ou donos de empresas, os CEOs ou C-levels, eles possam ver esse conteúdo e achar, pô, é interessante. Eu quero ter um curso educacional por e-mail dentro da minha empresa, porque os meus leads precisam disso, os meus leads precisam ter quebra de objeção no piloto automático, e eu não tenho isso hoje. Então eu valido o opt-in, que nada mais é do que aquele formulário que não precisa de confirmação, onde você coloca seu nome, seu e-mail, seu número. Eu valido esse opt-in para criar uma automação de e-mail marketing, onde eu crio esse curso educacional de 5 dias para as empresas, até eu ter os contratos fechados da Velo. Quanto mais clientes eu for pegando, quanto mais serviço eu for fechando nesse tipo específico de serviço, nessa estratégia de uma dor, um público e uma solução, eu vou trazendo para vocês. Hoje, por exemplo, eu estou terminando um serviço para uma empresa de audiovisual, só que eu estou fazendo um social rebranding, onde eu estou repaginando o branding das redes sociais dessa empresa. E porque também não tem como eu simplesmente saber de muita coisa e vou recusar um trabalho, e não dá. Eu sou CLT. Sou CLT e é isso, entendeu? Sou CLT e quero construir meu negócio e é isso. Deus abençoe muito a sua vida. Tudo que eu falei aqui, o que eu mais indico para você é: hoje existe uma oportunidade para as pessoas construírem uma narrativa. E isso é muito importante. Hoje em dia é muito importante. Porque eu sempre fui um cara tímido, só que a timidez não vai te levar a lugar nenhum. Você não mostrar para as pessoas do que você sabe vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Acho que é essa a frase. Então, toma cuidado. Presta atenção no que está acontecendo. E isso daqui não é uma verdade absoluta. Né? Isso daqui que está aparecendo na sua tela, vou reduzir aqui, aqui, ó. Isso daqui não é uma verdade absoluta. Eu estou testando. Porém, tudo isso que está aqui são coisas extremamente validadas, né? Se vocês querem saber um pouco mais dessas coisas, eu indico vocês verem o conteúdo do Jonas Castro, da Thay Dantas, Tay Dantas,
e também do Nicholas Cole, S-O-L-E, da gringa, que ele fala sobre basicamente o que é isso aqui, que eu acabei montando. Dei uma pesquisada, dei uma estudada, vejo o que eu sei e aplico. Então, nada mais, nada menos do que isso. Esse livro, ele acabou comigo. E acho que, de verdade, assim, fundo no meu coração. Ele me mostrou uma coisa que tem dentro de mim, um rombo que tem dentro de mim, que eu não sabia, mano. Espirrei. Uma coisa que eu não sabia, que é o que esse livro ensina sobre a lei da linearidade. Essa lei da linearidade é quando a gente tem focos. Tem um plano A e o plano B. Não. Tem um ponto B que a gente sempre quer alguma coisa em específico. Então, por exemplo, eu quero comprar esse livro. Para eu comprar esse livro, tem um ponto A, que é o que eu preciso trabalhar para pegar dinheiro para comprar esse livro. Simples. Mas existe também a lei da liberdade, que é quando você troca o livro pelo bom Deus, por ter um bom Deus. E isso transforma a maneira com que você enxerga a vida. Transforma a real a maneira como você enxerga a vida. E isso travou a minha mente essa semana. Travou simplesmente. Chegou um ponto que eu não sabia mais orar, mano. Não sabia mais conversar com Deus. Porque esse livro, ele mostra tudo que é essa lei da linearidade. E tudo é, tá ligado? Porque existe de você querer o livro e também existe quando você quer um ponto B, que é o livro, só que nesse meio você usa Deus como ponto A. Então você vai buscar Deus para conseguir o livro. Aí começa a piorar, porque aí você pode começar a querer ser um pouco mais humilde para Deus ele te abençoar. Ou às vezes pode piorar um pouco mais, que é eu quero seguir ritos para chegar um pouco mais perto de Deus, para que essa bênção magnífica chegue em tudo, não é só material, mano. Não é só isso aqui, às vezes é alguém que tá precisando de uma cura, às vezes é alguém que tá precisando de um abraço, às vezes é alguém que quer sentir um pouco mais tranquilo, às vezes alguém, sabe? Tudo. Qualquer coisa serve. E isso travou a minha mente, isso travou a minha mente, tá ligado? Eu comecei eu fiz meio... Eu e um moleque que a gente tá fazendo junto aqui onde eu moro, que é o Henrique, a gente tá fazendo um tipo de célula. A gente tá ali descendo aqui embaixo, a gente tá pregando pra quem aparece, a gente tá conversando com uma rapaziada. E é muito doido ver como o Espírito Santo age, tá ligado? É muito doido ver. Principalmente em uma semana que eu acabei não fazendo, sabe? Que eu acabei não correndo atrás. De uma semana que eu acabei ficando em silêncio com Deus. Não afastado de Deus, mas em silêncio. Porque eu comecei a pensar, será que eu escuto louvor para que eu receba alguma coisa de Deus? Será que as coisas que eu faço é para que eu seja recompensado? Será que as coisas que eu faço é para que eu tenha um entendimento, uma sabedoria maior? Ou eu só tô mirando o que realmente importa? Que é conhecer a Deus e acabou. Pique, acabou. Tá ligado? Porque às vezes você chegar em alguém e falar isso é uma coisa doida, porque se a pessoa tá vivendo uma vida rotineira, às vezes até uma vida boa, ou às vezes uma vida que é cansativa, mas que a pessoa tá correndo o tempo todo. Quando a pessoa ela vive essa vida e você chega pra ela e fala assim, então o ponto B, tudo que você tá fazendo é errado, às vezes tudo que você creu é falso, porque o que você tá fazendo não é pra Deus, você quer o que Deus pode fazer, você tá querendo mais a provisão do que o provedor. E na realidade, tudo que a gente precisa é somente do provedor. Não é sobre nós. A pessoa que quer largar um vício, ela tem que parar de pensar sobre largar o vício e se preocupar em
Eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus e acabou. Acabou. Isso ser maior do que todas as outras coisas. Sabe? Maior do que tudo, porque às vezes as coisas mundanas aqui podem se tornar um alvo. E esse livro ele entrou em conflito porque eu li esse e eu acabei de terminar esse aqui. Esse livro aqui é um chamado sobre você ter uma vida secular em Deus. Você fazer e influenciar, entrar em esferas da sociedade. E aí me veio esse, aonde fala que o nosso alvo não tem que ser esse. Os dois se complementam, eu pedi sabedoria, mas de início, me deixou muito confuso. Porque todos esses livros, aos poucos, o Espírito Santo vai me guiando para eu comprar algum tipo de livro, para eu ler algum outro tipo de livro, tá ligado? E eu indico vocês pegarem esse e esses dois. Eu indico que você, na realidade, vai ler a Bíblia. Mais fácil. Mais fácil não, né? Não foi isso que eu quis dizer. Mas é isso, cara. Acho que quando a gente vive numa rotina de maluco, fazendo uma porrada de coisa, a gente se perde. Quando a gente quer dar vazão à nossa mente e quer deixar isso aqui falar um pouco mais alto, a gente se perde. Quando a gente se sente superior, a gente se perde. Sabe, a soberba não é bom. O orgulho não é bom. Em 1 Coríntios 5 está escrito isso. E às vezes você não tem uma soberba ou um orgulho exterior, mas interior. Você internamente se sente importante. Ou muitas das vezes você nem se sente, mas é o diabo soprando. Para você se sentir importante. Eu quero me sentir importante de alguma coisa. Importante com alguma... tendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Sendo alguma coisa. Sendo que se Deus te abençoar, isso não vai mudar nada. Na realidade, quando Deus te abençoar, você vai agradecer pela misericórdia dele. Porque você sabe tudo que você já fez de errado. Você sabe tudo que você já deixou de fazer. E é isso. Acho que a coisa mais doida, assim, de você olhar um pouco para a vida e perceber o que está acontecendo, é entender que ser cristão no mundo de hoje em dia é muito complexo. Porque hoje em dia existem diversas camadas, diversas pessoas que odeiam o nome de Deus e que usam o nome de Deus. Diversas pessoas que usam o nome de Deus para limpar a sua reputação. Usam o nome de Deus. E o pior são pessoas que carregam o poder do Espírito Santo. Pastores e líderes religiosos que apoiam pessoas que estão usando Deus para limpar o próprio nome. Limpar a sua reputação. Sabe? Existem pessoas que de fato estão se convertendo, mas existem pessoas que sempre utilizaram o nome de Deus em vão. É isso. Acho que vocês estão ouvindo barulho. Acho que isso aqui é um sinal pra eu vazar. Mês que vem eu tenho prova da autoescola. E também eu vou ser júri popular. E eu vou ser obrigado por leis. Então, vamos ver o que vai acontecer, né?